Então, muito obrigado ao Oscar por esta leitura crítica, desafiante e esperançosa em relação ao papel que cada um de nós pode ter. E agora então partimos para uma parte de conversa, debate, perguntas. Estamos mais ou menos dentro da hora, acho que temos algum tempo. Pedia para que as intervenções não fossem muito extensas, para dar espaço para que todas as pessoas que queiram, possam ter a oportunidade de intervir. E por isso, pedia que eu posso. Pedia para dizer o nome. Eu chamo-me Jorge. Fátima Gaspar, de Braga, EB23 Voltar. Sou professora, portanto. Eu só queria acrescentar uma pequena. Quando falou da educação para a cidadania global, uma pedagogia de desciência, de proposta, diálogo, mobilização, de esperança, solidariedade e de conquista de sonhos. Eu só queria acrescentar uma coisa que quando estava a falar nisto, eu pensei também em, digamos, no teatro amador, amar com dor. E nós, falou no amor, e eu penso que nós também temos que, para desenvolver um projeto deste, nas escolas, seja onde for, temos que amar com dor, isto é, temos que ser voluntários e dar de nós. Eu só queria acrescentar este meu, digamos, esta minha opinião, não sei se estão de acordo. Era isto que eu queria dizer, não era, digamos, pronto, o acrescentar, o ter que fazer, portanto, o levar à ação, também temos que nós próprios realmente amar e querer, não é? Foi isso que eu percebi também um pouco da mensagem que tentou transmitir. Não sei se estou errada. Pronto, obrigada. Vamos ouvir duas ou três pessoas e depois passamos a palavra aqui ao Oscar de volta. Mais perguntas? Comentários, reflexões sobre a prática, sobre o que aconteceu. Meu nome é Luísa Janeirinho. Eu não tive logo no início, talvez tivesse perdido esse bocadinho de algum projeto prático real que tivesse, entretanto, falado e que esteja neste momento a passar na América Latina, no Peru ou no Brasil, ou desta educação para a cidadania global e que tenha, e que, portanto, fuja aos padrões daquilo que é a nossa educação formal, mas o formal dentro dos limites que são as escolas e as regulamentações oficiais, que deixam às vezes muito pouco espaço para se poder fazer outras ações. Portanto, o que eu queria saber é se, na verdade, existem alguns projetos e algumas experiências que para nós possam ser também motivadoras, servir de exemplo de como esses projetos são possíveis. Em Portugal há alguns, não é? Gostava de saber o que é que existe para aqui. É uma questão e é dentro de projetos de educação alternativos ou projetos educativos. Tenho uma questão, porque muitos projetos alternativos acabam por, as escolas, os independentes, acabam por ter um custo associado pesado que limita a acessibilidade dessas outras formas de educação à população em geral. E esse é um tema que para mim gostava de saber, ou formas de o pensar, de o refletir, de o solucionar. Como é que questão também, sim, como é que se trabalha a acessibilidade de projetos educativos alternativos? Meu nome é Sérgio. A questão que eu tenho é como é que, no seu entender, se educam as pessoas que desenham a educação?
Bueno, talvez, para que se anime a conversar e a falar, não a falar muito. Bueno, uma primeira coisa é que eu acho que temos dentro das experiências perguntava sobre projetos. Por exemplo, não sei se conhecem vocês o processo da Constituinte Escolar que se fez no Rio Grande do Sul durante o ano 2002 a 2004, que o governo de Olívio Dutra tem uma Secretaria de Educação que impulsionou dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul um processo participativo de desenho das necessidades e os recursos educacionais que se tinha dentro e fora de todo o sistema educativo do Brasil, da Secretaria a nível do Estado, e que essa Constituinte Escolar foi mobilizada pelos maestros e maestras de todos os distintos níveis, partindo desde educação ao primeiro grau, segundo, terceiro, universidade, e deu um marco de referência para o debate, para uma proposta de um tipo de educação que atingisse as principais necessidades e utilizasse os principais recursos identificados. Foi um processo participativo, acho que não conheço outro processo que haya tido tanto nível de participação das organizações sociais em parceria com as entidades do Secretaria, com um critério, que a parceria era a forma na qual, levando um pouco o que a Nida perguntava de recursos, onde o governo tinha que facilitar os recursos, mas as decisões tinham que ser feitas pelas organizações e movimentos. E, pelo tanto, os educadores e as educadoras tinham que ser um enlace entre as propostas dos movimentos e as propostas do governo. Acho que essa ideia de diálogo, de parceria, de construção coletiva participada de uma proposta educacional para todos. Bueno, o Rio Grande do Sul tem 18 milhões de habitantes, né? Então, às vezes não pensa um estado lá, quase todo a América Central, né? É o que está. Né? Então, eu acho que é uma proposta muito interessante, mas o que aconteceu? Quando a Constituinte Escolar acabou e finalizou com todas as suas propostas, o PT perdeu as eleições seguintes. O seguinte governo eliminou todas as verbas de todas as linhas que tinham se acordado na Constituinte. É uma mostra mais de como, quando o poder institucional se impõe sobre a cidadania, essa é uma das mostras mais claras, em que toda uma proposta que era muito rica, acho que uma das mais participativas que eu conheço, foi simplesmente eliminada porque o governo mudou e passaram 8 anos e depois os novos governos já não puderam entrar nessa lógica. Então, acho que essa é uma experiência muito interessante. Outra é a experiência que nasceu na Colômbia, mas que também se tem desenvolvido na América Central, que se chama a expedição pedagógica. E o processo de expedição pedagógica é um processo de incentivo a reflexões críticas dos educadores e educadoras de distintos níveis do sistema escolar, para tentar primeiro olhar quais são as inovações que estão se produzindo dentro da sala de aula do sistema escolar. O que acontecia? Que em muitos casos, e esse também meu ver, não sei se aqui acontece o mesmo, em quase todo lado tem pessoas que não seguem as regras estabelecidas e que criam novidades e criam inovações. Por quê? Porque recebem um material, recebem uma orientação e eles sabem que isso não dá com a realidade que estão encontrando. Então modificam, criam uma outra coisa, mas ficam em silêncio. Não sei se aqui acontece, mas ficam sem dizer nada, porque podem ser sancionados porque não seguiram o programa oficial estabelecido, etc. Então, a expedição pedagógica tenta de mudar isso, tenta de valorizar as inovações, tenta de valorizar a criatividade, as transgressões sobre aquilo que oficialmente tem que ser feito, para criar férias de intercâmbio dessas propostas de inovação e discutir, primeiro, se isso é uma inovação pedagógica ou é simplesmente uma novidade para o educador. Porque às vezes diz, eu tenho uma inovação, o que faz? Eu faço isso.
Mas é uma novidade para você que nunca tem feito isso antes, mas não é uma inovação em termos de uma nova pedagogia. Então, tentar de levar mais profundamente o análise crítico sobre a didática, a pedagogia a partir das inovações, mas valorizando essas inovações como elemento fundamental para, depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, tentar encontrar qual é a proposta pedagógica que está surgindo e por que está respondendo melhor ou não às condições que tem que enfrentar. Então, é colocar os educadores e educadoras como investigadores, pesquisadores, como pessoas que começam a olhar criticamente sua prática, a dialogar sobre aquilo que estão fazendo e também a construir uma proposta para o diálogo com quienes aqui dentro as desenham as políticas. Normalmente, quem desenha as políticas estão na estrutura burocrática, são um trabalho técnico, muito afastado das necessidades, sem diálogo nenhum com os educadores e educadoras que estão na ponta desenvolvendo os trabalhos. Então, a criação de um espaço de construção de possibilidades de dar a voz àquelas pessoas que estão na ponta desenvolvendo as atividades educativas, mas criar um processo de formação que possibilite quebrar com essa mentalidade de que eu tenho que cumprir aquilo que me diz que tem que fazer, mas valorizar aquilo que a gente está encontrando na prática que pode fazer, né? E segundo, criar a capacidade para então dizer, não, eu sou também um educador, eu sou pedagogo, eu posso criar pedagogia, uma proposta pedagógica. Qual é a didática, qual é a pedagogia que está detrás disso, qual é a filosofia que eu tenho? Então, criar um processo de formação teórico-prática a partir dessas inovações. Tudo isso se fez através de um movimento que se chama Expedição Pedagógica, que vai criando a nível regional, em alguns casos a nível de uma província, processos de movimentação dos educadores e de diálogo e de encontro através de férias, festivais. E começa com esta ideia das inovações, mas depois atinge toda a política educativa. Porque se eu estou fazendo isso, é porque isso tem uma base, e esta base porque se contrapõe com aquilo que está me dizendo. Então vamos criar também espaços de diálogo e às vezes tem construído um espaço de diálogo pedagógico entre as instituições oficiais e os movimentos de educadores. E a terceira coisa é que muitas vezes, não sei aqui como eu não conheço, se as organizações sindicais ou de trabalhadores da educação estão preocupadas pelos direitos laborais e os ingressos, não, que tem, se preocupem também por a criação de uma pedagogia libertadora, que seja não só que lutem por boas condições, que é uma luta boa, é importante ter isso, mas que não é só um grêmio laboral como qualquer outro grêmio, mas que é um grêmio que tem a responsabilidade de criar propostas no plano da pesquisa, no plano da pesquisação, no plano da produção de materiais, no plano da comunicação, no plano da inter-relação entre a escola e a comunidade educativa. E através, por exemplo, de muitas inovações, por exemplo, quebram o espaço da aula e fazem coisas em que a vida entra na aula e fazem que então os conteúdos e o processo educativo seja uma aventura apaixonante e não seja uma tarefa burocrática. Muitas dessas inovações têm a ver com não só uma valorização teórica, mas também com compreender o valor que significa criar capacidades novas nas pessoas, e isso é o processo de formação do próprio educador. Porque se a gente não entra nesse processo de transformação, a gente vai continuar repetindo aquilo que recebeu. Então tem muito que mudar nesse sentido. Para isso precisamos também um novo tipo de educadores e educadoras com essa capacidade. Então um encontro como que acho que a gente vai ter aqui amanhã, de educadores e educadoras para a cidadania global, é um encontro também de incentivo, de inspiração, para continuar criando coisas que permitam ser mais coerentes com os desafios. Não sei, tem que pegar um pouco algumas coisas assim.
E podia, talvez não peguei exatamente o que era sempre a vida da morte. A Marco Dor. Sentir o amor pelo trabalho, mas é algo que sai de nós. Um pouco uma ideia, pensamento, não é? Não, acho que sim, é um esforço. Todo amor não é florzinhas e musiquinha, não? O amor também tem a ver com um esforço de ser, um jeito de construir, e não toda construção é gloriosa, não? Às vezes lutar contra nós mesmos. Quando a gente fala de que temos que criar outra cultura, e não estamos falando de outra que está fora de nós, estamos falando de algo que temos dentro. Quando a gente fala do patriarcado, o patriarcado não é uma coisa de alguém aí, é algo, é a maneira como a gente está olhando a vida cada dia, e que tem um convencimento, e tem uma estrutura, e tem um poder motivado por essa estrutura, e não é fácil. É muito bonito dizer, sim, estou tentando aprender a ser feminista, porque tem... Mas como se expressa isso na sua vida cotidiana? Que significa isso no seu jeito de ser e fazer? Significa rupturas, e essas rupturas são muitas vezes dolorosas, seria? Sim. Dolorosas, mas não sei se seria um pouco sádico ou masoquista, são dolorosas, mas prazerosas, de que é um esforço. Porque todo aquilo que se conquista ou que se tem com facilidade, muitas vezes não se valora. Mas aquilo que a gente tem que conquistar, tem que quebrar, tem que fazer um esforço de continuidade para continuar e construir, é aquela coisa que uno valora mais. Então é por isso que eu, por exemplo, não acredito nessa ideia de que o educador é um facilitador. Eu acho que não. Não podemos facilitar as coisas às pessoas. Às vezes temos que criar, problematizar, criar processos que permitam encontrar dificuldades para que então as pessoas, os educados, as educadas, possam superar essas dificuldades. Isso vai permitir ser mais forte que se a gente vai simplesmente facilitar. E sobre isso, se me permitem, vou comentar um pouco. Não sei se aqui se utiliza muito essa ideia de facilitar. Sim? Não, eu não sou educador, eu sou facilitador. Mas tem uma parte, como todo, né? Tem uma parte que é interessante, que diz, não sou diretivo, não vou dizer todo, eu sou uma pessoa que facilita. Mas tem uma armadilha, né? Que dizer, este é um processo, este processo tem um tema, um conteúdo, um desafio, que é de vocês. Eu não estou lá, eu estou aqui só para facilitar, porque vocês têm que fazer isso, então fico fora do grupo, não estou formando parte da procura, da busca, da luta que esse grupo me coloca fora. Ou o outro é, não, eu vou facilitar este tema, porque eu já conheço, eu já tenho um conhecimento aprofundado, então agora vou fazer fácil para vocês de compreender. Então essa é a armadilha da facilitação. E por isso a gente prefere freirianamente falar de que o papel de um educador ou uma educadora é ser um desafiador, uma desafiadora. Tem que entender que o processo educativo, mesmo neste momento que estamos aqui, significa um desafio. Um desafio, por exemplo, vocês me colocam o desafio de falar desse tema a partir da América Latina, que significa para mim tentar pensar que coisas podem ter sentido para falar com vocês. Vocês me desafiam, então eu desafio vocês com as perguntas, os elementos que colocamos, e vocês continuam desafiando com os elementos do diálogo. Então essa ideia de desafio faz que todo o processo educativo seja sempre uma criação, não uma coisa que já está feita. A gente que não fica fixa em uma estrutura já predeterminada, que vai cumprir em meia hora, 5 minutos para isso, ou 10 para dentro e pronto. Mas essa ideia de aventura esforçada e prazerosa de construir o novo, algo que ainda não tem existido, mas que a gente no processo educativo vai possibilitar que exista. Eu acho que esse é o sentido mais importante para um educador ou uma educadora. Em vez de cada dia dizer, a ver, hoje o que eu vou ensinar? Perguntamos, hoje o que eu vou aprender?
o que vou a incentivar como aprendizagem? Porque se eu me pergunto que é o que eu vou a incentivar como processo de aprendizagem, já estou colocando-me como aprendiz. Estou colocando-me ante uma aventura de algo novo que pode ocorrer. Se não, eu coloco, vou ensinar isto, preparo bem e entrego. E isso não é educação, isso é transmissão de informação. Então, acho que por aí, entre prazer e dor e esforço e criação tem a ver. Então, continuamos à espera de mais desafios e de mais desafiadores aí do vosso lado. Chamava Fonseca, sou docente universitário durante muitos anos. Tinha uma observação e duas perguntas. A observação refere-se ao meio que eu conheci bem, ao meio académico, universitário, que é muito resistente às mudanças e a este conceito que fala aqui de educação e de aprendizagem. Está muito longe da prática das universidades hoje em dia e eu vi-me na situação de ter que sair do sítio onde eu estive durante muitos anos, exatamente porque percebi que ali dentro o desejo de mudança era praticamente nulo. Neste momento, na universidade vive-se esta situação em que esse espírito burocrático, produtivo, competitivo infiltrou completamente as universidades, praticamente não houve resistência e neste momento o que se passa é uma adaptação a este modelo e, portanto, a resistência praticamente não existe. E, portanto, cheguei ao ponto de decidir, ok, este não é um ambiente benigno, não consigo aqui fazer nada, tive que sair, e, portanto, é o meu destino. E eu gostava de saber como é que vê as universidades, as instituições que ainda estão a funcionar neste momento e que, infelizmente, muitas delas estão a contribuir para a manutenção do que está e não para a transformação que falou. Como é que vê o papel das universidades, a nível mundial, internacional, na possibilidade de mudança, porque, obviamente, claro que a universidade não é toda igual, é óbvio. Portanto, há sítios onde se está a fazer trabalho interessante, mas como é que vê essa colaboração? Porque eu gostava de ouvir um bocadinho a sua opinião sobre isso. A outra coisa é as colaborações com outro tipo de movimentos. Falou colaboração com as instituições, com sindicatos, também são estruturas que eu vejo muito pouco permeáveis à mudança. Mas, por exemplo, neste momento no Brasil existem várias ocupações das escolas pelos estudantes, portanto estão a acontecer várias ocupações. Gostava de saber se existe colaboração destas iniciativas de educadores com esses estudantes que estão a ocupar, o que é que está a acontecer no Brasil, porque eu acho que é óbvio que me parece uma situação em que deveria haver essa colaboração. E a outra coisa era se há colaboração entre estas iniciativas de educadores com, por exemplo, iniciativas como o Fórum Social Mundial, como a Via Campesina, que tem outro tipo de prioridades, mas obviamente também tem um caráter transformador. Portanto, existem colaborações, não existem, porque senão estamos outra vez cada um na sua bolha e não vai acontecer nada. Obrigado. Obrigado. Mais algum desafio? Podes comentar um pouco a partir da sua inquietação. Efetivamente, o papel das universidades nesse momento, a nível internacional, é um papel dirigido conscientemente, financiado conscientemente para tentar criar a formação daquelas quadros, daquelas pessoas que precisam do sistema, e cada vez mais temos universidades que vão jogando fora filosofia, humanidades, ciências sociais, etc., e colocando-se mais como aparelho técnico de aquela estrutura vertical de controle de poder dentro da sociedade. Esse é o modelo predominante nas universidades. Mas eu queria perguntar, aqui no Portugal, existem nas universidades programas de extensão, se chamado de extensão universitária? Supostamente sim. Supostamente. Porque existem, mas são pouquíssimo valorizados. Neste momento existem regras de quantificação da performance dos docentes e dos investigadores,
e essas intervenções em termos de extensão são pouquíssimo valorizadas. E, portanto, as pessoas trabalham para os números. E ser extensionista muitas vezes é pouco valorizado. Bom, então vou compartilhar uma proposta que... Em que é que consiste essas extensões? Não sei. Não conheço. Bueno, no nosso caso, as universidades têm como 3 grandes digamos, orientações que diz que constituem o senso da universidade. É a pesquisa, ensino e extensão. E todas as universidades na América Latina têm esses 3. Tem normalmente uma pró-reitoria de pesquisa, uma pró-reitoria de ensino, uma pró-reitoria de extensão. E nos programas de extensão, que algumas universidades agora chamam de ação social, são projetos para além do espaço universitário para o trabalho com programas com a população de distinto tipo. Então você tem os programas tradicionais de extensão, que são projetos, como dizer, vamos dar um curso de inglês para pessoas que não estão na universidade. E vai ser aberto e tem pessoas que qualquer pode chegar, uma extensão tradicional. A mesma palavra extensão é muito tradicional porque significa que a universidade está fechada aqui e vai se estender na sociedade. Como se a universidade fosse uma coisa e a sociedade fosse outra, não? E vai se estender à sociedade. Mas acho que cada vez mais está criando-se essa ideia de que os programas de extensão têm que ser entendidos como programas de ação social. E que esses programas têm a ver com os desafios que a sociedade coloca para a universidade que forma parte da sociedade, não que está fora. Então, quebrar essa ideia que a universidade é como uma campana assim, fechada de criação de conhecimento puro, não sei, mas como precisamente algo interrelacionado com as dinâmicas sociais. O que acontece num país como Costa Rica, que é onde eu moro, eu sou de lá, todas as universidades públicas têm programas de ação social ou extensão, depende de como se chama, vinculados com movimentos e organizações sociais, indígenas, camponesas, mulheres, diversidade sexual, informática, etc. Todos os programas, todas as faculdades têm algum projeto. Alguns são mais progressistas, outros são mais tradicionais, mas todos têm. Mas acontece o que o companheiro Fonseca diz, que eles desenvolvem essas tarefas, são menos valorizados que os pesquisadores, as pesquisadoras, sobretudo os pesquisadores, que criam o conhecimento. Mas está entrando em muitas universidades na Colômbia, no Brasil, a Costa Rica, no México, que em lugar de ter pesquisa, ensino e extensão, colocar ação social no centro do quehacer das universidades, de onde saem as propostas ou projetos de pesquisa e o que dá sentido ao trabalho de ensino. Então, é mudar totalmente, por isso se fala mais de ação social que de extensão, porque a ideia de extensão não tem essa ideia mais tradicional. Então, significa que a pró-reitoria de extensão, extensão, ação social, tem que ter um orçamento que possibilite esses vínculos. Significa deslocar os centros universitários para as comunidades, significa fazer presença dos movimentos, das organizações, das pessoas de outros lugares dentro dos espaços universitários. Por exemplo, na Universidade Bolivariana de Venezuela, eles colocaram esta nova universidade que foi criada durante o governo de Bolivariano, dentro do que era o edifício da PDVSA, a empresa petroleira. E nesse edifício se transformou em Universidade Bolivariana. E fizeram que todas as portas da universidade estuvieran abertas para que o cinema universitário, as canchas de futebol da universidade, os salões fossem ocupados pelas pessoas que moram
nesse lugar. Era simbolicamente essa ideia de converter o espaço universitário em um espaço aberto para a participação da população e criar programas e projetos a partir dos vínculos com organizações e movimentos sociais. Então, o que fizemos desde o ano 2012 lá na Costa Rica? Tivemos a oportunidade, aconteceu uma coisa muito interessante, que os programas de extensão e ação social pediram à nossa organização de educação popular uma assessoria no campo da sistematização da experiência. Porque eles diziam, estamos fazendo muita coisa nos trabalhos de extensão, mas a gente não tem possibilidade de construir propostas para o debate interno na universidade. Precisamos escrever e valorizar academicamente o trabalho que a gente faz e precisamos também conhecer mais tudo aquilo que estamos fazendo neste campo. Então, do ano 2012, 2013, 2014 e 2015 foram 4 anos que tem se formado ao redor de quase 100 pessoas das 4 universidades públicas que trabalham nos projetos de extensão, que têm feito o processo de sistematização das suas experiências e de publicação nos jornais da universidade de sua experiência. E agora, no Conselho Universitário, há um debate sobre a diferença de valorização sobre um projeto de extensão e um projeto de pesquisa, em termos de desenvolvimento profissional. O interessante foi que o ano 2015 não só foi a Pró-Reitoria da Extensão que estive interessada neste processo, mas foi a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Profissional da Universidade que procurou fazer oficinas de sistematização de experiências para o pessoal. E para o ano próximo está se criando um movimento muito grande a nível internacional sobre a pesquisação, pesquisa participante, pesquisação participativa, porque o ano 2017 vai ser 40 anos do encontro de Cartagena que Orlando Falsborda, o criador da pesquisa participante, investigação e ação participativa, fez em Cartagena, que criou uma ruptura no marco epistemológico do que se conhecia como pesquisas desse momento dentro das universidades, e com motivo dos 40 anos vai haver uma grande movimentação a nível da América Latina, vários encontros, mas acho que é a nível mundial que vai ser um ano onde este tema de questionar a pesquisa tradicional, vincular a pesquisa com a ação e colocar a ação social como um centro do trabalho universitário vai ter cada vez mais força. Eu acho que se você está interessado em participar nisso, ou vocês têm interesse, acho que isso é uma oportunidade muito boa para fazer um diálogo de mútua formação, né, sobre nosso caráter de educador-investigador, educadora-investigadora. Como a pesquisa e a reflexão é um componente fundamental do nosso jeito de educar. Não podemos ser somente educadores executores ou educadoras executoras, sim, temos que vincular com o trabalho de produção teórica, produção conceptual, para nos desenvolver realmente nosso trabalho educacional. Então, obrigado, Fonseca, porque acho que deu para... Não sei se foi por aí a pergunta sua. E outro sobre movimento estudantil. Nesse momento, em Chile, em Brasil, em Paraguai e México, tem grandes movimentos estudantis lutando pelo direito à educação, à escola pública gratuita. E esses movimentos, acho que ainda não tem se engajado mais com os movimentos magisteriais, com processos de educação popular. A nossa assembleia aqui, na semana passada no México, em Guadalajara, tomamos a decisão de fazer laços de vínculo como movimento de educação popular com todos esses movimentos estudantis, para que esses movimentos estudantis nos movimentem. Não é que nós vamos fazer que esses nos movimentem, mas acho que é uma coisa que ainda está em andamento. E dentro do Fórum Social Mundial, vocês conhecem aqui o Aventura de Sousa Santos, ele está impulsionando faz já 10 ou 15 anos
a ideia da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma ideia de colocar em diálogo, que ele chama de intertemático e intermovimentos, com sua proposta de ecologia de saberes, essa ideia de uma epistemologia do Sur, e pôr em diálogo o pessoal que trabalha na academia com as pessoas dos movimentos sociais. E tem incluso uma metodologia muito precisa de fazer encontros entre acadêmicos e organizações sociais para trabalhar juntos em torno ao tema. Acho que isso é uma proposta muito interessante que vai nessa linha que Fonseca assinala. Tá? Estamos mesmo em cima da hora. Não sei se alguém tem uma inquietação última para expressar. Podemos terminar com uma... Se calhar terminamos com o vídeo, que o Oscar também nos trouxe. Vamos ver se isto funciona. Vamos a ver se funciona a tecnologia. Este vídeo bueno, sale Cristiano Ronaldo. Este vídeo é uma mostra de a entrega do prêmio Goldman a essa companheira camponesa do Peru, Máxima Cunha, defensora das lagunas, frente à mais grande empresa minera do Peru, Yanacocha, e o sistema se coloca sobre nossas. Está conectado a internet? Está cá? Não, se calhar não tem o leitor. Não tem leitor. Então, Vamos tentar com o outro. Vamos tentar com o outro. Usa lá o outro. Olha aqui. Aí está. Eu acho que está ao som da luz. Volume? Não, também não. Eu acho que está também não. Yo soy una calqueñita, yo soy una calqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, Con mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con Paquita me abrigaba, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitar.
los seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Selendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Bueno. Después llevaron la policía, le quemaron la casa, enjuiciaron la gran empresa minera, la tomaron prisionera, mataron a sus animales y ella resistió defendiendo la vida y la laguna, un símbolo de la lucha de los pueblos de América Latina, del mundo, por la defensa de un planeta más digno, por la defensa de la vida. Y ella nos educa con lo que hace. Es una educadora para una ciudadanía global.